Graças a paz, povo de Deus, bom dia. Passando aqui para deixar uma palavrinha do trono da graça, da parte de Deus. Palavra essa que se encontra hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no seu capítulo de número 4, no seu verso 35 ao 41, Vamos estar lendo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele ali outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira já que enchia d'água. Ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E ao vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns para com os outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Estamos diante de um texto, bem pregado, textos que são, esse texto é usado dentre louvores, E tem umas liçõezinhas aqui que são pertinentes para nós, para o nosso aprendizado. E a primeira que eu quero tratar aqui, são algumas lições, a primeira é que naquele dia, no verso 35, sendo já tarde, disse-lhes quem disse-lhes? Jesus. Primeira lição: passemos para o outro lado. Identificamos aqui que essa tempestade, ela não é nada mais do que nada menos um processo a qual o próprio Jesus permitiu que os seus discípulos viessem passar, porque do outro lado, em Gadara, se encontrava o maior propósito. O propósito estava do outro lado, mas no meio vem o processo. Como eu disse, a primeira lição é que passemos, ou seja, quem deu a ordem para os discípulos passar para o outro lado foi Jesus. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Tomé, não foi Natanael, não foi Jesus. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é saber ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus, dar atenção à voz de Deus, Quem liberou a palavra, passemos para o outro lado, foi o próprio Jesus. Então não importa de qual maneira que você vai chegar lá, vai ser quebrado, vai ser moído, vai ser triste, se tu vai chorar no caminho, mas eu creio que em nome de Jesus, tu, como a mim, todos nós passaremos para o outro lado, por glória a Deus. É a primeira lição. Identificar quem está te direcionando, porque esse processo do mar revolto e do vento, ele veio quando os discípulos estavam na direção na qual Jesus o tinha lhe dado, ou seja, Jesus tinha lhe direcionado. Só que tem processos que pessoas tomam para si próprio por não saber discernir a voz de Deus. Ouve a mãe atribulada, ouve o tio, ouve as amigas de escola, ouve os amigos de serviço, ouve os amigos de escola, ouve os amigos do mundão.
e acaba tomando vento para si, porque você deu ouvido a todo mundo, mas não deu ouvido para Deus. Então a primeira lição neste texto: aprenda a ouvir, a discernir a voz de Deus. Você quer um exemplo de quem tomou uma direção sem a voz de Deus e tomou vento por cima da cara? O profeta Jonas. E não só tomou vento, como fez pessoas que estavam no ambiente dele perder coisas por causa da desobediência dele, por tentar sair da direção de Deus. Então cuidado, não saia da direção de Deus. Por mais difícil que seja, quem lhe fez a promessa, quem lhe deu a direção foi Deus. Vá, porque se ele garantiu, passemos, então nós passaremos. Segunda lição aqui é: e eles deixando a multidão. Outro ponto importantíssimo: quando Jesus deu a direção, os seus discípulos saíram da multidão, se afastaram, partiram sem a multidão. A multidão, ela dá uma sensatez de conforto, porque tu acha que está todos ao teu redor, Você acha que por estar cercado de muita gente, às vezes tu tem muito amigo, tu está enganado. O cara está cercado, mas não tem ninguém. Nos momentos peculiares de dificuldades, ele vê que ele não tem ninguém. É cercado. Quantas pessoas já vivenciou essa experiência? Então, deixe a multidão. Eu sei que aos olhos nus, às vezes a multidão transparece conforto, porque está todos ao teu lado. Como que eu vou sair da multidão e vou para dentro do mar, não sabendo o que há de me esperar? Mas quem deu a direção? Quem deu a ordem? Nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, nós vemos outros homens que obedeceu a voz, aprendeu a discernir a voz de Deus e saiu da multidão, saiu do conforto. Quem? Nosso pai na fé, Abraão. Na época, residia dentro de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga, dentro da tua parentela, o lugar de conforto. O lugar de conforto. A tua família cercada. Deus fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei, E darei ali Jesus. E Deus fez a promessa a Abraão, e Abraão creu. Saiu da zona de conforto. O que eu quero falar aqui? A segundo tópico, a segunda lição, é que as maiores experiências nós vamos viver quando nós saímos do meio da multidão. As maiores experiências nós vamos viver com Deus quando nós saímos da nossa zona de conforto. As maiores experiências magníficas com Deus, revelações, pode ser na palavra, em som independente, em oração, vai ser quando nós saímos da multidão. Porque a multidão só estava atrás de pão da terra, de carne da terra. A multidão só queria cura terrena. A multidão só quer o que é daqui. Mas Deus quer te levar para um particular, para tu vivenciar o sobrenatural com Ele. Segundo tópico, pega aí. E o terceiro: eles deixando a multidão, o levaram consigo. Ou seja, Deus deu a ordem, Jesus deu a direção. Saíram da multidão. Como eu disse, tu sai da multidão, tu vivencia grandes coisas. Me dê outro exemplo de quem se aparta da multidão e vive grandes coisas. Pedro, Tiago e João. Dentre os 12 eram uns que Deus tinha um particular mar com eles. Quando eles estão no Monte da Transfiguração, Jesus se transfigura e ainda apresenta-se para eles ali Moisés e Elias, Ou seja, aquele que está destinado a sair da sua zona de conforto, Deus revelará grandes coisas, vivenciará coisas grandes com Deus. Deixaram a multidão e levaram consigo. Levaram quem consigo? Jesus. Terceiro tópico, terceira lição: irmão, não deixe de levar Jesus no seu barco. O barco vai simbolizar a nossa vida, Então não deixe de levar
Jesus consigo. Porque às vezes você ouve a direção, sai até mesmo da multidão, mas quando tu começa no trajeto, tu esquece às vezes até da quem te deu a direção. A circunstância faz com que você acabe esquecendo de Jesus. Cuidado, não esqueça de Jesus, porque nós sabemos que aonde Jesus está, algo de diferente há de acontecer. Aonde Jesus se faz presente, algo diferente há de acontecer. No próprio João capítulo 2, a Bíblia diz que convidaram Jesus para um casamento. Ó, glória a Deus. Esse convite foi essencial para salvar a festa. A Bíblia diz que Zaqueu, após Jesus pedir para descer depressa, o chamou, o convidou à sua casa, né? Ou seja, convide, leve consigo aonde você estiver Jesus. Não esqueça de Jesus, como José e Maria esqueceu em Lucas capítulo de número 2, se não me falhar a memória. Subiu a Jerusalém para curtir a festa na época, e quando voltaram para sua casa se esqueceu do menino. Não se esqueça do menino, pelo amor de Deus. Aonde vá, aonde pisar, leve Jesus consigo. Leve Jesus consigo. Porque no momento de dificuldade, no momento na qual nós não puder fazer nada realmente, se Jesus estiver presente, você pode ter certeza que Ele tomará a direção da forma certa. Então a primeira lição é: identifica a voz de quem está te direcionando. Aparta-se da multidão e leve consigo Jesus. Vamos para o quarto tópico. A Bíblia diz que levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco de maneira que já enchia d'água. Ou seja, fizemos as 3 lições, tudo que Deus manda, levamos Jesus no barco, ouvimos a voz dele, estamos na direção que ele está mandando, e o vento se levantou. É óbvio que vai se levantar, irmão. O que eu disse no começo? O propósito maior está do outro lado. O propósito maior gigantesco está do outro lado. Não tem como atingir o propósito de Deus sem passar pelo processo com Deus. Glória a Deus. Não tem como atingir o propósito de Deus sem passar um processo com Deus. Aprenda. O mar se levantaste, né? Aí vem. E a Bíblia diz que ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Jesus se encontrava dormindo porque Jesus estava em carne, matéria, homem. Jesus sentia fome, sede, fadiga, cansaço. Mas a tua essência divina nunca deixou de estar contemplando aquele cenário. Deus nunca deixou de estar contemplando tudo isso que nós, que vocês, servos de Deus, que têm se deleitado a fazer a vontade de Deus, esteja passando. A Bíblia diz em Isaías que pode por acaso, porventura, uma mãe que amamenta o seu filho até mesmo esquecer dele. Mas Deus, nosso Senhor, nunca esquecerá de ti. Nunca, nunca, irmão. Deus contempla nós ao tempo todo. Né? A Bíblia diz que os teus olhos são como chamas de fogo em toda parte. Davi fala a respeito da sua onisciência, da sua onipresença. Deus está o tempo todo, em todo canto, de olho em todos nós, sabe, em todas as nossas ações. Então não ache que o processo que tu está passando não tem sido observado por Deus. Só que, como eu disse, Jesus se encontrava dormindo. Quem está dormindo não fala, quem está dormindo não responde. E aqui é outro tópico, quarto, é aprender no silêncio com Deus. Irmão, o silêncio de Deus é coisa árdua. O silêncio de Deus é coisa difícil mesmo de compreender. O silêncio de Deus é algo difícil.
Até Jesus passou pelo silêncio de Deus. Quem não se lembra, Jesus preste ali a ser levado no Getsêmani. A Bíblia diz que Jesus chorava, transpirava, pingava até mesmo sangue, né? E Jesus disse: Senhor meu, aparta de mim esse cálice, mas no final, mas se for possível, seja sempre feita a tua vontade. Quem não se lembra, na cruz, Jesus, Senhor meu, por que me desamparaste? Na crucificação, no silêncio, o momento em que Jesus teve o silêncio do Pai. Então, irmão, o silêncio é dolorido mesmo, o silêncio é árduo mesmo, mas você saiu na direção de Deus, saiu do conforto a qual Deus pediu para tu sair, né? Se afastou da multidão, tem levado consigo, não abre mão dos princípios, tem levado Jesus consigo. O mar está se levantando, tu tem rogado, Jesus não tem respondido. Não se desespere. Nosso problema às vezes é nos desesperar e queremos fazer as coisas com nossas próprias mãos, com a nossa própria força. Se Jesus está no barco, independente do silêncio, Ele não perdeu a direção do teu barco, Ele não perdeu a direção da minha vida, Ele não perdeu a direção da sua vida. E a Bíblia diz ali, né, que despertaram, insistiram, permaneceram, né, até Jesus acordar e ali pedir para que o mar e o vento se aquietassem. Ou seja, ele não respondeu, mas continua deixando a sua oração, os seus pedidos nos pés dele. Porque no momento exato, ele irá te responder e fará com que esse vento se acalme, fará com que essa tempestade, que esse mar revolto se acalme, porque o propósito, como eu disse, maior está do outro lado. E tão quanto você quer chegar do outro lado, tão quanto ele que direcionou quer que você chegue do outro lado. Nesse contexto, capítulo 4, capítulo 5, nós dizemos que do outro lado que é o grande propósito. Deus quer chegar lá, libertar aquele homem que estava carregado de demônios, o transformar no evangelista, que no final de tudo isso, ele vai se transformar no evangelista dentro ali dentro da Decápolis, né? Era um conjunto de 10 cidades, que abrangia ali proximidades da Galileia, do Jordão. Ou seja, o propósito maior está do outro lado, mas como eu disse, não há propósito de Deus sem passar o processo com Deus. E essa, meu irmão, depois, né, de ter ali abrangido, deixado tudo tranquilo, a pergunta: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? É o Criador, irmão. Jesus é o nosso Criador. Jesus é o Criador. Então, quando o Criador fala, qualquer criatura tem de retroceder. Essa é a palavrinha que eu deixo para nós nesta manhã de quinta-feira e que possa servir de alimento para a sua alma, para a tua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já eu agradeço. Amém. Amém.